Olá, nós estamos no Hospital Antônio Pedro, em Niterói, na região metropolitana do Rio, unidade que se tornou referência no atendimento de pacientes com Guillain-Barré associada ao Zika. A Guillain-Barré é uma doença que era rara, até o Zika, mas que tem se tornado mais frequente, está nas manchetes dos jornais, porque tem aparecido como uma sequela associada a pacientes que tiveram o vírus Zika. É uma doença, na sua forma clássica, autoimune, que provoca paralisia geral dos nervos. Mas os médicos aqui do Hospital Antônio Pedro têm identificado pacientes com variantes da Guillain-Barré. E eles vão explicar, duas médicas que fazem parte da equipe aqui do Hospital Antônio Pedro, da neurologia do Hospital Antônio Pedro, eles vão explicar pra gente que variantes são essas e em que frequência elas têm aparecido. Doutora Ana Carolina Andorinho, doutora Pamela Passos, são as duas médicas que vão conversar conosco. Boa tarde, a gente queria que vocês explicassem um pouco o que a gente está vendo aqui na tela e que variantes são essas dessa doença autoimune que tem sido associada ao Zika. Pois é, a gente tem visto alguns casos de Guillain-Barré que tem tido um acometimento diferente do clássico. Um acometimento do sistema nervoso central. A gente vê o Guillain-Barré que a gente diz que é algo periférico, aquela fraqueza que vai subindo pelas pernas, né? Esse é o acometimento mais clássico, mas tem algumas variantes. E uma delas pode acometer o sistema nervoso central, levar a um quadro de sonolência, né? Um desequilíbrio, isso num quadro, como eu disse, realmente central. A gente tem um paciente nosso que ainda está internado em CTI e ainda depende de ventilação mecânica, porque não consegue respirar, mas já está acordando, ele já, na verdade, já está acordado, já consegue ter algum movimento ocular, já consegue ter movimento facial, e a gente tem aqui só um exemplo de uma alteração que a gente encontrou, que a gente chama de um hipersinal nesse tipo de sequência da ressonância, e que é uma área que mexe, uma área de interseção tálamo e cápsula, e a gente tem uma área essa área mais branquinha é uma área de hipersinal numa sequência T2 de ressonância. É um dos achados que a gente tem radiológicos de como ele teve esse movimento em nível central, né? Isso pode se refletir clinicamente como fraqueza também, mas fraqueza de um padrão diferente, porque o Guillain-Barré clássico afeta da fraqueza nos 4 membros e nesse caso pode ter uma apresentação clínica semelhante, com fraqueza de 4 membros também, mas com padrão de reflexos exaltados. Entendeu? Por isso essa variante. E qual a complicação dessa variante? Justamente um padrão de sonolência exacerbada, que impede dificulta as atividades diárias do paciente. Inclusive pode complicar com disfagia, disfonia, dificuldade para engolir. Então ele perde a capacidade de se alimentar sozinho. Então ele precisa de um ambiente hospitalar. Entendeu? Nossa, essa é a variante. Assim, porque quando a gente fala sonolência, isso. Num primeiro momento, para o leigo, né, a gente acaba achando um pouco menos grave do que a paralisia geral da Guillain-Barré que a gente tem visto. Mas é algo muito grave, quer dizer, a sonolência não é a pessoa ficar cansada, não é isso. É algo... Uma sonolência que afeta o nível de consciência que a gente chama. Então a pessoa não acorda nem para fazer as atividades básicas, tem para se alimentar, entendeu? Então uma sonolência que nos termos técnicos, médicos, rebaixamento do nível de consciência. Então não é uma sonolência associada a um cansaço. Mas isso é deixar claro que isso é a raridade da raridade. A gente está lidando, como já foi falado, a doença Guillain-Barré ficou um pouco mais frequente, mas ela ainda é muito, muito rara. Então, assim, apesar de continuar rara, se imagina, é uma fatia rara dentro de um universo raro também. Então, não é para pânico? Não é para pânico. Em momento nenhum é para pânico. Como ela já falou, para vocês terem uma noção numérica, essa doença afeta no Brasil cerca de 0,5% de casos a cada 100 mil habitantes. Mesmo essa frequência tendo aumentado para 5 vezes, isso significa o quê? 2 a 4 casos em 100 mil habitantes. Então não é para gerar pânico, e sim para as autoridades médicas se prepararem para o imprevisto, que é um quadro que agora nós estamos descobrindo, né? O padrão que o Zika pode dar relacionado a manifestações neurológicas. Outras que o Guillain-Barré. O Guillain-Barré está sendo muito falado, mas nós estamos vivenciando outras manifestações neurológicas que não o Guillain-Barré. Isso tudo depende ainda de muito estudo para nós chegarmos a uma conclusão e comprovar até mesmo o vínculo com o Zika vírus.